Dia, boa tarde e boa noite, na paz do Senhor Jesus. Não sei qual será o horário que você vai estar vendo esse vídeo, né? Por isso eu deixo aí, né, uma saudação para vocês aí. Que Deus vos abençoe. Bom, pessoal, para quem não me conhece ainda, meu nome é Cícero, sou pastor evangélico da Igreja Aliança Renovada em Cidade Júlia e estou aqui nessa tarde desse domingo, né, para deixar aqui para vocês esta aula da lição 5, né, as consequências das escolhas precipitadas, né? Estamos estudando aí esse quarto trimestre, que o tema desta lição, o Deus de toda provisão, que é, né, nós estamos estudando aí essa revista muito maravilhosa, né? Deus abençoe a vida de vocês. E você que é meu amigo aí, minhas amigas, irmãos, da Escola Bíblica Dominical, tanto da nossa igreja como de outras igrejas, que está vendo aí esse vídeo, peço aí, se puder, né, ajudar aí no meu canal. Se inscreva no meu canal, tá certo? Se inscreva aí no meu canal e ajude, que eu vou estar aí algumas séries de lições aí, que eu vou estar postando aí para você que não esteve na escola dominical, tá aí, pelo menos tendo um resumo da aula que aconteceu aqui, ou que acontecerá todos os domingos. Que Deus abençoe vocês. Então vamos para a lição de hoje, tá certo? Bom, as consequências das escolhas precipitadas. Texto áureo. O longânimo é grande em entendimento, mas o de ânimo precipitado exalta a loucura. Provérbio 14, 29. Verdades práticas. Não sejamos precipitados em nossas escolhas, pois a precipitação gera crise e erros irreparáveis. Leitura bíblica em classe. Gênesis 13, do versículo 7 ao versículo 18. Não vou ler para que nós não percamos muito tempo e fique muito extenso esse vídeo. Mas você pode aí fazer uso da sua Bíblia e estar lendo aí na sua casa, onde você estiver, né, e puder, em nome de Jesus. Introdução. Bom, vamos lá. Deus chamou Abraão. A chamada de Abraão, enquanto nós observamos a palavra de Deus, a chamada de Abraão, quando Deus o chamou, onde Abraão estava? Abraão estava em Ur dos Caldeus, né? Em Ur dos Caldeus. Então, Deus ali chamou Abraão em Ur dos Caldeus e prometeu que Abraão seria pai de uma grande nação. Então, pela fé, Abraão obedeceu. Abraão não duvidou em momento nenhum, né, da promessa que Deus tinha feito para ele. Então, partiu Abraão para a terra onde Deus tinha dito para ele que daria, que nem o próprio Abraão, né, sabia onde que ficaria essa terra, né? Ele não sabia, mas ele resolveu obedecer. Só que Abraão, o que acontece com Abraão? Ele levou seu pai e o seu sobrinho Ló, né? Na verdade, era para Abraão ter ido sozinho, né? Não era para Abraão ter levado seu pai ou seu sobrinho. A chamada que Deus, né, tinha na vida dele era para que ele deixasse, né, a sua parentela. Mas ele obteve aí por levar seu pai e seu sobrinho, e eles levaram aí seus sobrinhos, cada um levou aí seus bens, seus servos, servas. Então, assim, eles tinham gado, tudo quanto poderia, tudo quanto eles puderam levar, Ló levou, seu pai levou, então eles levaram, né? Tudo ia tão maravilhosamente bem, tudo vivia, ou todos viviam unidos, até que um dia, o que acontece? Ló, em um grande gesto precipitado, Jó, em um gesto precipitado, tomou uma decisão que acabou por gerar uma crise terrível. Na verdade, Abraão e Ló tiveram que se separar. Tá entendendo? Tudo estava tudo bem, tudo estava uma maravilha, né, na vida de Abraão. Mas o que aconteceu? Nós vamos ver um pouco adiante. Ló foi prosperando, Abraão também, né, seus servos, seus pastores, né? Então, assim, houve ali, entre os pastores de Ló e Abraão, um grande desentendimento.
Cuidado com as escolhas, não é verdade? Tópico 1 aí, ó. O cuidado com as escolhas. A propriedade, melhor, a prosperidade de Abraão. A riqueza de Abraão. E era Abraão muito rico em gado, prata e em ouro. Então, Abraão era um homem muito rico, muito próspero, muito abençoado por Deus. Qual que era então essa origem? Qual era a origem da riqueza, da prosperidade de Abraão? A origem era que Abraão era obediente e confiava em Deus. Então a origem da prosperidade de Abraão era a confiança e a fé que ele tinha em Deus. Abraão não era rico somente, não era próspero, né? Ele não era só próspero em bens materiais, ele não era só rico porque ele tinha as coisas, ele era próspero por quê? Porque ele tinha bens, claro, mas ele era um homem que tinha confiança em Deus, tinha um coração puro para com Deus. Então a sua riqueza, a origem da sua riqueza foi em obedecer e confiar no Senhor. A obediência a Deus nos faz prosperar, não é verdade? O crente, o cristão que obedece a Deus, ele é próspero. Mas afinal de contas, o que significa ser próspero, né? O que é ser próspero? Próspero não é só ter dinheiro. Ser próspero, né, não é às vezes só ter bens materiais. Ser próspero é ter paz com Deus, né? É deitar e dormir de cabeça tranquila. Abraão era um grande líder. Além de muito gado, Abraão tinha uma família grande e muito servo. Então Abraão, ele era um grande líder, porque ele tinha grandes bens, claro, né, ovelha, gado, ouro, prata. Porém, ele também era próspero porque ele tinha uma grande família, né? Então ele tinha muitos servos, ele era um líder, o seu clã era grande. Então Abraão não era um forasteiro, não era um solitário. Abraão tinha aí, né, uma família e muitos outras prosperidade em volta dele. Abraão fez a escolha certa. Abraão não sabia para onde iria. Mesmo assim, confiou em Deus. Olha que interessante. Aqui no canto direito, né, do seu monitor, da sua TV, não sei onde é que você está assistindo aí. Veja que o passo 1. Ur-Arã, que é a fase 1 ali, ó, de Ur-Arã. Eles saíram de Ur dos Caldeus a Canaã, mas quando chegaram em Canaã, permaneceram. Então, Arão saiu de Ur dos Caldeus, foi para Arã. Em Arã, eles ficaram por um certo período. Só que acontece? Em Arã, houve ali uma grande crise, né? Na verdade, houve ali uma crise. E o resultado ali dessa crise fez com que Abraão pegasse ali toda a sua parentela de novo, pegasse seus bens, seus gados, tudo que tinha, e desceu para o Egito, né? De Canaã ele foi passar um tempo no Egito, onde chegando no Egito, infelizmente Abraão, o que acontece com Abraão? Abraão ali precisou até mentir, né? Para, segundo a tese dele, não ser morto pelos habitantes, porque a sua esposa Sara era muito bonita, né? E ele mentiu, porque ele disse que Sara não era sua esposa, ou melhor, ele disse que Sara era sua irmã somente. Ele falou uma meia-verdade, e meia-verdade para Deus também é mentira, né? É certo que Sara era uma meia-irmã dele, mas também era sua esposa. Ele deveria ter dito o quê? É minha esposa, minha irmã, né? Onde nós estamos constituindo uma família. Mas Abraão preferiu, né, dar um jeitinho do jeito dele, e aí não foi muito bem. Só que acontece, não era o lugar da promessa. Abraão estava no Egito, e não foi para o Egito que Deus mandou. Deus queria abençoar na terra da promessa, em Canaã. Era ali que Abraão, né, deveria estar. Então Deus, né, fez com que Abraão subisse de novo para o Egito, né? E Abraão teve que subir para o Egito novamente. Vamos ver um pouquinho mais na frente, né, que mesmo ele no Egito, Deus o abençoou. Meu irmão, você que está me ouvindo, para Deus te abençoar, você não precisa ficar andando para cima, para baixo, pulando de galho em galho, de igreja em igreja. Precisa nada disso não, irmão. Aonde você estiver, permaneça, que Deus vai te abençoar. Muitos estão enfrentando crises porque tomaram decisões sem
consultar ao Senhor. A maioria das crises, não todas, nós vamos ver logo mais, que a maioria das crises, elas chegam até a vida do ser humano, do crente, porque muitos tomam decisões sem consultar a Deus. Com as suas próprias forças, querem resolver os problemas. E tem problema, meu amigo e minha amiga, que nós temos que apresentar ao Senhor, não é verdade? Por exemplo, qual que é o motivo, né, dos problemas financeiros, dos problemas familiares? O motivo é esse, é muito simples, né? É desobediência a Deus. Não necessariamente todos os problemas financeiros e todos os problemas familiares, isso quer dizer que é porque a pessoa não é obediente a Deus. Não, né? Às vezes a pessoa é obediente a Deus. Então, aí Deus permite essa pessoa passar por uma certa provação. Você está entendendo? Mas não uma crise por falta de obediência. Nós vamos ver que nem toda crise, né? Nem toda crise é desobediência, né? Ou é o resultado de desobediência. Por quê? Jó sofreu? Claro que Jó sofreu. Mas Jó era desobediente? Não. Jó era obediente ao Senhor, né? Mesmo assim, a Bíblia diz que, veja, em Jó 1, do 8 ao 10. Vou ler aqui só o 10, que está mais em destaque. O versículo 8. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que desvia-se do mal. Então veja bem, Jó perdeu tudo que ele tinha, mas suas crises não foram resultado de decisões precipitadas, ou porque ele não obedecia a Deus, ou porque ele não era íntegro a Deus. Pelo contrário, aqui Deus estava provando, né? Permitindo que algumas situações acontecessem na vida de Jó, né? Para provar, né? Mas não necessariamente a crise ou as coisas de difíceis, né? De difícil que está acontecendo na nossa vida é resultado de desobediência. Às vezes o servo de Deus é obediente, a pessoa é obediente, mas passa por uma crise, né? Ou por uma prova, né? Na verdade é uma prova. Estamos vivendo num mundo de crise, né? No contexto geral da história, né? Mas se você, meu irmão, você, minha irmã que está me ouvindo, meu amigo, minha amiga, se você está me ouvindo aí, não se desespere com a crise financeira, política, seja lá qual for o tipo de crise, né? Familiar, conjugal. Meu amigo, busque ao Senhor enquanto há tempo. Apresente-se a Deus, dê o seu melhor para Ele, porque Ele vai tirar você dessa crise e vai abençoar você aonde você estiver. Abraão passa pelo Egito. Olha que interessante. Algumas crises em nossa vida, às vezes nós parece que não vemos uma solução, não é verdade? E aí nós tentamos, né, mudar de lugar, mudar de cidade, mudar de bairro, sei lá, outros mudam até de país. Mas a crise, às vezes, não é por causa disso, tá entendendo? Abraão passou por crise, porém, manteve a sua fé, você está entendendo? Abraão, é verdade, ele passou por uma crise terrível na vida dele, momentos difíceis, mas ele, em momento algum, né, deixou que a sua fé em Deus fosse abalada. Ele manteve sua fé em Deus. Ele manteve firme a sua fé, a sua esperança na promessa, não é verdade? Na vida enfrentamos adversidade, contudo a nossa fé nos faz ter esperança e vencer os problemas. Olha que interessante isso aqui. Qual que é o teu sonho? Saiba que os teus sonhos que representam a sua fé, você tem que ter fé. Para quem tem sonho, sem fé é impossível. Por quê? O teu sonho ele tem que ser alimentado pela tua fé. Quando você quer chegar a algum objetivo, você tem que ter uma meta. Você está entendendo? Só que é o que acontece. Nessa jornada de fé, na jornada de esperança, muitas das vezes, alguns familiares, né, que estão próximos da gente,
tentam impedir de nós chegarmos, né, ao nosso objetivo, alcançar a nossa meta, realizar o nosso sonho. Alguns familiares, pseudo-amigos, alguns falsos amigos que dizem que amigos, mas na verdade não são, né? Os pessimistas, não dá, isso aí não dá certo, fulano já tentou, ciclano, não é verdade? A sociedade, né, é tropeço para impedir que você alcance seus objetivos. Também a culpa, né? A culpa vem, foi por causa disso, por causa daquilo, o medo, tudo isso para impedir você chegar ao seu objetivo. Para você alcançar a sua meta, meu amigo, minha amiga, alcançar seu objetivo, você tem que enfrentar, passar por tudo aquilo ou por todas as barreiras que vieram na sua frente, independente quem são ou quais são. Você tem que levantar a cabeça, permanecer firme na esperança que Jesus, ele morreu na cruz para te dar vitória e você vai alcançar seu objetivo, tá certo? Subiu, pois, Abraão do Egito para o lado do sul, ele e sua mulher e tudo o que tinha com ele, e Ló com ele, né? Gênesis 13, 1. Então, do Egito, Abraão teve que subir de novo para Canaã. Pegou sua família, seu sobrinho, pegou tudo o que tinha e voltou de novo. Só que dessa vez, né, ele ainda voltou com mais coisas que quando ele foi para o Egito, porque lá o rei do Egito, né, abençoou ele, né, com ouro, com prata e outros utensílios, aí, outras coisas a mais. Então, aonde você estiver, meu amigo, se você mantém tua fé em Deus, crê no Senhor, é íntegro, reto diante dele, ele vai te abençoar. E quando eu falo abençoar, não é só dinheiro, não é só riqueza, prosperidade, bens materiais, não é só, eu estou dizendo, não é só. Também isso, mas muito mais além. É saúde, paz, alegria, prosperidade espiritual, né? Não é verdade? Fé em Deus, mantenha a tua fé alicerçada no Senhor Jesus. A prosperidade vem de quem, se não for do Senhor? Não é verdade? A minha e a tua prosperidade, ela só vem se for do Senhor. A tua família, para ela ser próxima, para você ter uma família abençoada, depende do Senhor. Se você confia, mas minha família tá assim, tá assado, meu amigo, não desista, minha irmã, meu irmão, não desista, não desista, porque a prosperidade vem do Senhor, tá certo? Tópico 2, Ló é atraído por aquilo que vê. É um erro isso aqui, tá? Um erro na vida do ser humano. O ser humano, ele é atraído pelo que vê. Não é assim? Bom, mas vamos lá. Briga entre os pastores de Abraão e Ló. Veja o que acontece. Ló e Abraão, dois parentes riquíssimos, né? Eles eram tão ricos que agora entre os pastores deles, os servos deles, há uma contenda. O que acontece? De volta à terra prometida. Vamos ver aqui, Gênesis 13, 3 ao 4. E fez as suas jornadas do sul até Betel, até o lugar onde a princípio estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que outrora ali tinha feito, e Abraão invocou ali o nome do Senhor. Abraão invocou o nome do Senhor. Veja bem, interessante, é um ponto que nós observarmos aqui. Nós fomos ler a história de Abraão ali, com seu sobrinho Ló e tal. N vezes a gente vê Abraão adorando a Deus, invocando o nome do Senhor. E Ló? Parou para pensar? Ló a gente não vê isso, não é verdade? Então, é aquele crente das 6. Vocês oram por mim, né? Meu pai é crente, minha mãe é crente, eu não preciso, né? Não preciso ir à igreja. Opa, precisa sim. Você está entendendo? Você precisa buscar o Senhor. Não é porque o teu parente busca, não é porque o seu esposo busca, né? E você não busca, não é porque ele é abençoado e você está sendo por causa dele, que amanhã ou depois as coisas não podem mudar. Está entendendo, meu amigo e minha amiga? Você que é casado, né? Os dois tem que buscar ao Senhor, para que a bênção do Senhor esteja sobre a vida de vocês. Abraão era um homem grato a Deus. Só que Ló, não sei, né? Poderia dizer que era, mas com obras não demonstrou isso. Está entendendo? A ingratidão nos impede de ver as maravilhas de Deus. Você sabia disso? Tem gente que diz assim, eu posso, eu mando, eu faço, eu consigo, eu sou capaz, eu estudei, eu tenho faculdade. Não
sei se eu preciso de Deus, não é assim? Às vezes tem pessoas que acham que não precisa, acha que não precisa de Deus, mas não existe ninguém que não precise do Senhor. É Ele que provê todas as coisas. Tanta prosperidade fizeram com que os pastores de Abraão e de Ló contendessem entre eles. Não havia pasto e água para todos os animais. Ló e Abraão eram tão abençoados, foram tão ricos, que eles tinham tantos bens, gado, né, e outras coisas a mais, que na terra onde eles estavam não cabiam eles dois. E aí, o que acontece? A decisão, alguém tem que tomar uma decisão. Então, a decisão, né, que Abraão tomou. O que é que Abraão fez? Primeiro ele tentou resolver na conversa. Cada um deve seguir o seu próprio caminho. Então, Abraão, por ser um servo de Deus, um homem, né, que não queria arrumar contenda com seu sobrinho, não queria, né, arrumar problema com a sua família, né, sentou com Ló e disse: olha, Ló, está havendo aí descontentamento de ambas as partes aí, dos meus pastores, dos teus pastores, então vamos resolver isso numa conversa, vamos tentar resolver, né? Então, Ló falou: tranquilo, então vamos conversar. Comece a conversa. Então, veja só o que aconteceu. A partir daí agora, nós vamos ver uma história diferente na vida de Ló. A escolha precipitada de Ló. Não está toda a terra diante de ti? Pois aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita. E se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. Gênesis 13, 9. Então Abraão, né, chamou Ló e disse: olha, Ló, aqui está todas essas terras maravilhosas, bonitas. Então assim, você que escolhe. Para onde você for, se for para a direita, eu vou para a esquerda. Ou vice-versa. Então, é com você. Mas qual foi o erro? Os erros de Ló, né, na verdade. Já que Abraão tinha chamado ele para uma conversa amigável. Então, por que é que Ló errou? Primeiro, escolheu o que parecia melhor aos seus olhos. Então, o primeiro erro de Ló foi escolher o que parecia bom aos seus olhos. Enganoso é o coração do homem, não é verdade? Às vezes nós vemos uma coisa e a Bíblia diz que Deus não vê como o homem vê, e sim, Deus vê o coração, a intenção do coração. Então, um do erro fatal de Ló foi que ele escolheu o que parecia belo, formoso a seus olhos. Depois ele não buscou a direção de quem conhece todas as coisas. Você está entendendo? Não buscou a direção de Deus, né? Para a gente ter sucesso na vida, né? É a escolha de uma esposa, a escolha de um esposo, de um emprego, de um empreendimento, seja qual for a sua escolha, amigo. Você tem que apresentar diante de Deus, Ele que conhece o futuro da manhã, né? Hoje pode estar chovendo nessa terra, amanhã a gente não sabe. Então Deus conhece, sabe se amanhã, né, as coisas vão estar melhor do que hoje. E depois, outro erro grave dele, não honrou seu tio. Porque quem deveria escolher era Abraão, que era o seu tio, que era o mais velho. Então não era Ló, né? Porque o direito de escolha era do mais velho, o direito de escolha era do pai, né? Não era do pai, não do filho, era do tio, não do sobrinho, ou, né, algo assim. Então, quem deveria tomar uma decisão, escolher, né, era Abraão, que Ló poderia ter proposto para Abraão: olha, tio, eu agradeço o Senhor me dar o direito de escolha, mas, né, por direito, por honrar, né, por honra, tem que dar honra a quem é devido, e o Senhor tem honra. Então, o Senhor escolherá para mim, né? E o que o Senhor escolherá, eu ficarei satisfeito. Tenho certeza que se Ló tivesse agido assim, as coisas tinham mudado na vida dele. Mas, enfim, sempre consulte ao Senhor. Não tome decisão ou faça escolhas sem consultar a Deus. Qualquer decisão na sua vida, meu irmão, não tome decisões precipitadas, não fale sim, não fale não antes do tempo. Primeiro consulte a quem conhece todas as coisas. Primeiro consulta ao Senhor, porque Ele dará com certeza, né, a direção correta. Não olhe as aparências. Por quê? Porque o homem vê o exterior, né? E Deus, o que é que Deus faz? Vê o interior, a intenção, né, do coração. Ele vê o amanhã, né? Ele vê o futuro. Nós não vemos o amanhã. Ou melhor, nós não sabemos o que vai acontecer daqui a 2 minutos, não é verdade? Bom, tópico 3. Ló, um caso de prosperidade e perca. Ló era um homem muito próspero. Mas o que acontece? Ló e suas riquezas. Vamos lá. Gênesis 13:5. E também Ló
que ia com Abraão tinha rebanhos, gados e tenda. Além do mais, Ló tinha servos e servas. Então, Ló, ele era um homem muito rico. Ló era muito próspero, né? Ló, quando ele escolheu as melhores campinas, ele falou, agora eu vou me dar muito bem, né? Já sou rico, vou enricar mais. Mas cuidado, né? Devemos não tomar as decisões precipitadas somente, mas devemos o quê? Apresentar a Deus, para depois saber se aquela decisão que nós vamos tomar, se é o melhor caminho. A separação inevitável. O que aconteceu? Ló ficou desnublado com a fertilidade da terra, tomando uma decisão precipitada e não honrando o seu tio, que nem eu havia dito, né? Era para Abraão, por direito, Abraão escolher, né? E dar para Ló o que ele achasse que deveria, não Ló, né? Faço eu aqui uma reflexão, quem sabe, né? O próprio Deus ali tocou no coração de Abraão para que testasse, né? O crente Ló. Às vezes Deus nos testa, irmão, para saber. Às vezes nós colocamos uma situação de vantagem para saber, né? Se realmente nós vamos agir como deveria, se vamos honrar quem tem honra ou não. Foi o caso de Ló. Então a separação foi inevitável. O que acontece? Não abra mão da eternidade por aquilo que é passageiro. Meu amigo, às vezes as riquezas, as fortunas, as propostas, né? São tantas as propostas que você vai se dar bem na vida, né? Que nós esquecemos das coisas eternas. As coisas eternas, elas não são passageiras. As coisas eternas, elas permanecerão eternamente. Então, nem tudo que os nossos olhos veem é bom para nós. Nem tudo que a gente acha que é bom, verdadeiramente é bom. Então, o erro grave de Ló foi seguir o que ele estava vendo, julgar a aparência. Às vezes julgamos as pessoas pela aparência. Esse é bom, esse é o cara, né? Porque nós estamos vendo ele dentro de um bom terno, de um bom carro. Esse aqui, que anda de Havaiana, ou não se veste tão bem assim, esse, né? Então, irmãos, não façam isso, né? Não vamos trocar, né, as coisas eternas pelas coisas passageiras desse mundo, que é um erro grande. A guerra dos reis. Em pouco tempo, Ló teve que enfrentar uma guerra. Olha só o que acontece. Estava tudo bem. Ló foi morar em Sodoma, uma das cidades das Campinas, bonita, né? Coisa fantástica aos olhos humanos. Só o que aconteceu? Com um certo tempo que Ló estava morando naquela cidade, houve uma guerra. E quatro reis invadiram aquela cidade, destruíram a cidade, colocaram fogo na cidade, levaram Ló, sua família, tudo que eles tinham e toda a riqueza que ele tinha, levaram embora. Ló acabou sendo o quê? Prisioneiro, ficando prisioneiro e sem nada. Essa notícia chegou a Abraão. Abraão agora o que ele faz? Socorre Ló. Veja só. Abraão vai em direção do seu sobrinho, em ajudar o seu sobrinho. Quando a notícia de que Ló estava cativo chegou até Abraão, ele imediatamente partiu para ajudar o seu sobrinho. Olha que interessante. Será que Ló merecia ser salvo dos seus inimigos? Será? Quando ele teve a oportunidade de honrar o seu tio, ele não honrou. Mas agora inverteram a situação. Agora Ló estava cativo. Ló tinha sido levado pelos reis, né? Estava sendo cativo. Tudo que era dele, tomaram dele. E Abraão agora, quando soube disso, se compadeceu. Isso é que é ser crente, irmão. Não é rir da desgraça dos outros, não. Não é rir porque o outro perdeu, porque o outro se deu mal na vida, não. Ser cristão é quando alguém que um dia nos fez o mal ou um dia levou vantagem sobre nós, está precisando de nós, né, prontamente ir ajudar. Abraão não tinha um coração rancoroso e vingativo. Não, Abraão verdadeiramente mostrou, mais uma vez com obra, que verdadeiramente ele tinha Deus em primeiro lugar na sua vida. Abraão formou um exército, derrotou o inimigo e libertou Ló.
ainda recuperou todos os seus bens. Abraão juntou ali, né, os seus criados, né, aqueles homens que ele tinha com ele, aquele servo, falou, vamos à guerra, vamos libertar o meu sobrinho, vamos libertar a família dele e vamos recuperar os bens que ele foi perdido. Então assim Abraão fez. A destruição de Sodoma. Agora veja o que aconteceu. Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Abraão foi lá, venceu a guerra, destruiu os inimigos, né, recuperou os bens de Ló. Maravilha. Parecia que agora tinha resolvido o problema. Mas uma decisão precipitada na nossa vida causa danos que, no caso de Ló aqui, foi irreparável. Porque nós vamos ver a seguir que ele perdeu tudo. Por quê? O que acontece? Ló voltou para a sua terra. Voltou para Sodoma, para a sua casa, com seus bens. Voltou feliz. Deus me deu a vitória. Graças a Deus, né? Assim, às vezes confundimos. Achamos que Deus, né, está na nossa vida, ou que Deus está na nossa decisão precipitada. E Deus não está, irmão. Deus é misericordioso. Você está entendendo? Mas tem decisões que nós tomamos que o resultado ele virá. Quem planta, diz a Bíblia, certamente colherá. Ló morava em Sodoma, e quando ela foi destruída, ele perdeu tudo o que tinha. Olha só o que aconteceu. Não bastasse aqueles 4 reis ter invadido Sodoma, levado Ló cativo com seus parentes, suas filhas e tudo. Agora, o juízo de Deus vem sobre aquela cidade, porque a Bíblia diz que aquela cidade era uma cidade perversa. Né? Era uma cidade que as pessoas, os homens, praticavam todo tipo de maldade. A terra em si era boa, mas os habitantes não. Os habitantes eram pessoas de má índole, pessoas má, pessoas que não tinham misericórdia, pessoas do coração duro, do coração perverso mesmo. E a Bíblia diz que Deus avisou a Abraão que ia destruir a cidade de Sodoma. Abraão, coitado de Abraão, por algumas vezes intercedeu, pediu a Deus que não destruísse. Se tiver 50, se tiver 45, se tiver 40, e foi diminuindo, e até, né, quando chegou, e se só tiver 5? Na verdade não tinha ninguém lá, porque até Ló, até o próprio Ló, que conhecia o Deus de Abraão, o Deus que provia, o Deus que provê, ele não era íntegro para com Deus. Pelo menos a Bíblia não relata que ele ficava fazendo sacrifício, ofertas, que ele não ficava fazendo ofertas, que ele era grato a Deus, que ele oferecia, né, o seu melhor para Deus. Nós não vemos isso em Ló, nós vemos em Abraão. Então agora Deus resolve destruir Sodoma e Gomorra. Aí, meu amigo, aí é onde o negócio estreitou, porque a cidade em si era uma maravilha. Sabe, quem olhasse de longe, por exemplo, se hoje você fosse comprar um terreno entre uma periferia de São Paulo e lá no Morumbi, ou Alphaville, nem se comparava. Então, se você tivesse condições para comprar, claro, você ia comprar em Alphaville, né, ou em outro melhor, em outra cidade melhor. Assim era Sodoma aos olhos humanos. Mas o povo tinha um coração perverso. Deus mandou destruir. Você já sabe da história. O que aconteceu? Ló teve que pegar suas filhas e sua esposa e sair sem nada. A sua esposa olhou para trás, que não era para olhar, morreu, virou uma estátua de gelo, de sal. E ele levou as suas 2 filhas. Resolveu o problema, pastor? Não resolveu. Porque lá mais na frente nós vemos o quê? Outra destruição, outra crise na vida de Ló. Ló deitou com as suas 2 filhas, engravidou suas filhas, e foi aquela desgraça toda na vida de Ló, por causa de uma decisão precipitada. Meu irmão, não tome decisão sem consultar a Deus. Conclusão: escolhas precipitadas feitas somente pela aparência pode causar muitos males. Antes de tomar qualquer decisão, ore ao Senhor, meu irmão. Não tome decisão sem orar a Deus. Qualquer
Decisão que você for tomar. Meu amigo, é um emprego, apresente a Deus. É uma crise financeira, apresente a Deus. Vai no hospital fazer uma consulta, apresente a Deus. Vai fazer uma cirurgia, é simples, apresente a Deus, meu irmão. Você não sabe o que vai acontecer. Peça o seu conselho, pois Ele conhece o coração do homem e sabe aquilo que é realmente melhor para nós. Você sabe, meu irmão, que está me ouvindo aí, minha irmã, o que é melhor para você? Sabe? Não, não sabe. Eu não sei o que é melhor para mim. Eu só sei o que o Senhor sabe o que é melhor para mim. O Senhor me conhece e o Senhor conhece o meu futuro, o teu futuro. Deus os abençoe, no nome de Jesus. Essa foi o resumo desta lição. Espero ter ajudado vocês, espero ter ajudado, né, aos meus amigos aí do YouTube, do Facebook. Se gostou dessa simples aula, né, que é um resumo, se inscreva aí no meu canal, dê um like aí.